pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para nós concluirmos essa segunda fase do modernismo, tá? Na aula passada nós vimos alguns poemas, né? Ouvimos alguns poemas do Carlos Drummond de Andrade. Hoje estou aqui para nós fazermos a correção comentada do poema E Agora José, que foi proposto na aula passada. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Pessoal, então vamos lá. Vamos dar início à nossa correção. Questão número 1. Em sua opinião, por que o anunciador escolheu o nome José para o seu interlocutor no poema? Por que vocês acham que foi escolhido esse nome José? Aqui eu propus uma resposta, apesar de ser resposta pessoal, tá? Resposta de vocês. Só lembrando que a resposta pessoal ela deve estar coerente com a pergunta, tá ok? Então aqui eu propus, por se tratar do nome próprio mais comum no Brasil, por isso pode simbolizar o homem comum, ou seja, ele pode estar representando vários Josés, nessa vida, vários Josés que estejam passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo sofrimento que o José do nosso poema. Ok? Questão número 2. Segundo o eu lírico, José teria possibilidade de mudar sua situação. Eu lírico é a voz que fala no poema, não esqueçam, tá? Então, letra A. Em que estrofe estão nitidamente sugeridas essas possibilidades? Explique. Então, lá dentro do poema, nós temos possibilidades de mudança. Qual estrofe? A estrofe que deixa mais clara essa possibilidade de mudança é na quinta estrofe. O eu lírico faz uma relação de hipóteses que permitiriam a José recuperar-se de um destino que nada reservou a ele. Ou seja, o José, ele era uma pessoa sem rumo, sem possibilidades. José era uma pessoa perdida, sem esperança. Ok? A letra B. Qual a hipótese mais extremada entre as sugeridas? Lá teve várias hipóteses, mas teve uma que foi extrema. Qual que foi sugerida a José? Se você morresse. Lembrando que o verbo que expressa hipótese, ele está no subjuntivo, tá? E, nesse caso, ele vem acompanhado da partícula se. Se você morresse, tá ok? Pessoal, então vamos dar sequência à nossa correção. Questão número 3. Pode-se entender que José é uma criatura abandonada. Nessa perspectiva, que significado adquire, em sua opinião, o verso A noite esfriou, repetido
no poema? Olha só, quando nós repetimos algo várias vezes, ou dentro de um poema, ou dentro de um texto, de uma narrativa, nós queremos enfatizar. Então, essa repetição, a noite esfriou, lá dentro do poema, que significado ela vai adquirir? Aí eu tenho uma resposta, a proposta para vocês, tá? Lembrando, se a de vocês estiver incoerente, não precisa apagar, não precisa corrigir. Então, a resposta proposta. A repetição desse verso sugere que, para José, o abandono pode representar até o sofrimento físico, ou seja, além do sofrimento psicológico que o José está passando no momento, tá, de solidão, no momento que ele está sozinho, na noite fria, na rua, tá? Além desse sofrimento psicológico, ele tem o sofrimento físico também. Questão número 4. O interlocutor se chama José. No entanto, no 8º verso da primeira estrofe, o eu lírico afirma: você que é sem nome. Existe uma contradição nesse verso? Justifique sua resposta. Olha só, apesar de, no primeiro momento, nós acharmos que há uma contradição, por quê? Peraí, ele chama José, ao mesmo tempo afirma que ele é um ser sem nome. Não existe contradição, tá? O que sugere? Então, não vai existir essa contradição. O nome é um dos traços mais marcantes da identidade social de uma pessoa. Nós sabemos que cada um tem o seu nome, né? E que ele vai marcar, tá? Apesar das pessoas terem apelidos também, mas o nome é o que marca, que representa a nossa identidade. Tá? Então, o nome José, pelo que já se viu na primeira questão, não chega a individualizar o homem. Ele se dissolve numa multidão de outros seres na mesma situação. É aquele caso que eu falei para vocês lá no início. Quantos Josés não existe na mesma situação do que o nosso personagem do poema? Tá ok? Então, ele não existe uma contradição. Questão número 5. O texto lido foi escrito na época da Segunda Grande Guerra, 1939-1945. Partindo dessa informação, como você interpreta o tom geral do poema? Olha só, quando nós ouvimos o poema, quando nós recitamos o poema, ele tem um tom forte, né? A fala, no caso do poema recitado para vocês que eu passei, é forte. É uma fala que vai levar, né, as pessoas a uma reflexão maior. Então, qual que é esse tom geral do poema? Quando lá no poema inicia chamando a atenção do José, falando que, e agora, José, né, a festa acabou, a luz apagou, e agora, José, você que é sem nome, você que zomba dos outros, né? Você que faz versos. Então, quando tem essa fala forte, né? Essa passagem forte aí, o que pode nos revelar? Né? Pode nos revelar o desencanto, a falta de perspectiva, né, do homem comum, ou seja, um único José representando vários Josés na vida. Essa falta de perspectiva, falta de esperança, né, que o homem tem, que o homem comum. Quando eu me refiro ao homem, tá, são os seres em geral, homens, mulheres, jovens, adolescentes, tá? Então, essa falta de perspectiva que o homem tem na sua vida. Então, essa é a nossa correção. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição.